Olá, minha gente. Desde já, um ótimo domingo a todos. E para comentar os assuntos de hoje, como sempre acontece, presentes em nosso programa, o nosso deputado Gerson Berger e o nosso amigo jornalista Pedro do Couto. Mas vamos começar por um assunto que foi manchete em todos os jornais a semana toda, que é o atestado de desorganização e incompetência dado pelo MEC em relação à confusão do Exame Nacional de Ensino Médio, que deixa claro como anda a educação no nosso país. Se o Ministério da Educação não tem sequer competência para organizar e avaliar os alunos, imaginem para estabelecer normas e critérios educacionais. Quem está sofrendo são os nossos jovens alunos com toda esta confusão de anula, não anula exame. A juíza Carla de Almeida, do Ceará, já mandou suspender o Enem de 2010. E uma coisa é certa, o ministro da Educação, Haddad, tem que ser demitido, ou melhor, ter a dignidade de se demitir. O presidente Lula não quer a sua demissão, enquanto o PT e o Senado querem. Afinal, quem vencerá? Não sei. A única coisa a afirmar é que toda essa confusão cria uma enorme dúvida em relação aos benefícios trazidos pela criação do Enem. E uma enorme frustração e insegurança a todos os alunos que participaram deste exame. Aguardemos os próximos dias, que eu acho que teremos novidades, não acham? Essa bagunça, Tereza, já existe desde o ano passado. E vai continuar sendo a mesma bagunça enquanto estiver lá o atual ministro da Educação, professor Haddad. O PT, malandramente, acha que a saída é ele sair. Mas ele não quer sair e o Lula gosta dele, prefere que ele fique. Enquanto a coisa ficar nesse estado de coisas, não vai mudar nada. Ou o homem sai, ou então vamos ter que fazer 3 ou 4 ou 5 provas de Enem que vão dar nessa bagunça que todos estamos assistindo. Fora como ministro da Educação. Grau zero eu dou para ele e ele, por favor, dá um jeitinho, tira férias prolongadas lá em Bombaim. Olha, Tereza, olha, Gerson, olha, vejam vocês. A viagem a Bombaim é uma viagem longa, sem volta até o final do governo. Já estaria a administração Dilma Rousseff. O ministro Haddad tem que sair do cargo, por favor, porque o Ministério da Educação foi o grande reprovado na prova do Enem. Me embaralhou a questões, embaralhou até páginas, e se isso era feito à base da entrada no computador das respostas, razão pela qual não foi permitido o uso de borracha e lápis, imagine troca de páginas, as respostas virariam uma comédia de irmãos Marx no cinema. Ministro Haddad, francamente, foi um desastre. Pois é, Pedro e Gerson. Se o Haddad não sair agora, vamos ver o que a presidente Dilma Rousseff resolve. Aliás, por falar em Dilma Rousseff, logo após o resultado das eleições, eleita presidente do nosso país, num discurso feliz, a Dilma acentuou a defesa da liberdade de imprensa, no que trouxe alívio para a mídia e para todos nós que somos defensores da democracia. No entanto, o ministro do Conselho de Comunicação Social, Franklin Martins, no último dia 11, manifestou posição bem diferente ao falar em regulamentação da mídia, mesmo que realizada num clima de enfrentamento. E esta é uma posição adotada pelo presidente Lula, possivelmente até influenciado pelas posições do Franklin Martins. O fato é que as entidades do setor estão se manifestando e com muita razão, dizendo que o tema tem que ser tratado no diálogo e não no enfrentamento. Franklin prepara um anteprojeto de regulamentação que deverá encaminhar ainda ao presidente Lula. Agora, quem vai decidir, no entanto, será a nova presidente, a Dilma Rousseff, se o encaminha ou não ao Congresso. Nós aqui do programa torcemos para que não. Dilma tem que ser coerente e manter a posição declarada no dia de sua posse. Que regulamentação é essa? A imprensa tem que ser livre, nunca censurada. Está aí o primeiro grande teste.
e desafio a ser enfrentado pela nova presidente: dizer não às nefastas posições de Franklin Martins. Você não acha, Gerson? Eu quero fazer uma declaração. Nós aqui, desse programa, somos totalmente contra autoritarismo. Somos a favor da liberdade da imprensa. Mas quem deve falar sobre isso em detalhes deve ser o nosso jornalista Pedro do Couto. É que dou a palavra nesse momento para que complete o que eu estou falando. Gerson, Tereza, a contradição do ministro Franklin Martins é total. O seu objetivo é justamente estabelecer qualquer tipo de censura aos meios de comunicação, controlar os conteúdos. Isso é absurdo. Quem é que ia controlar os controladores? Isso é um ponto. Segundo ponto, ele está confundindo liberdade de imprensa, contra a qual ele se volta, com o direito de concessão de canais de rádio e televisão, que não é campo seu, e sim do Ministério das Comunicações. Francamente, um desastre absoluto. Muito bem colocado. Sempre não ao autoritarismo, e nós aqui do programa temos que dizer mais uma vez, sempre sim à liberdade. Mas, Pedro e Gerson, há quase uma unanimidade no meio político quanto à afirmação de que a única grande derrota sofrida pelo governo Lula no Congresso foi a oposição ter acabado com a CPMF, que agora o novo futuro governo, o governo de Dilma Rousseff, quer ressuscitar. Todos se lembram que a CPMF foi criada a pedido do então ministro da Saúde, Jatene, no governo Itamar Franco, com a finalidade de socorrer a saúde que passava por uma grave crise e continua em crise. E a saúde, na verdade, nunca foi beneficiada. Como vocês veem esta questão? Há possibilidade da aprovação da CPMF novamente? Há necessidade do governo recriá-la? Porque, no meu entendimento, não há. Pois a gastança no governo Lula, após a sua extinção, continuou, principalmente com a criação de milhares e milhares de cargos para atender a seus aliados. Gente, claro que a criação do CPMF tem que ser combatida por todos. Sabemos que essa verba não irá para a saúde como nunca foi. Ninguém sabe para onde foram os 40 bilhões arrecadados com este tributo. O que mais me surpreende, no entanto, é o silêncio do PSDB e da oposição, que nada falam. Será que ficaremos calados, como no passado, diante do mensalão, quando o presidente Lula, com lágrimas nos olhos, disse ter sido traído? No entanto, mandou o ministro da Justiça da época, Márcio Tomás Bastos, e o da Fazenda, Antônio Palocci, acalmar a oposição, impedindo que fosse criado um movimento político contra o PT. Usaram como moeda de troca a demissão do José Dirceu, responsável pelo esquema de compra de votos no Congresso. O pior é que o presidente Lula esqueceu essa crise. E agora, no ano passado, chegou a declarar que não acreditava na existência do mensalão. Se à época do mensalão o PSDB tivesse ido fundo na punição dos envolvidos, certamente nas últimas eleições não teria sido acusado de querer vender a Petrobras, que era uma mentira, e foi o principal fato que levou o PSDB à sua derrota. A recriação, a tentativa, aliás, de recriar a CPMF é de um absurdo completo. Ela foi rejeitada em 2007 e ficou comprovado que nunca, de 93 a 2007, os recursos arrecadados através dela foram destinados à saúde como deveria ser. Não adiantou nada. Agora, no momento está ocorrendo no país um movimento cínico dos governadores de estado, entre os quais alguns do PSDB, que o Gerson aludiu, estranhando o silêncio do partido,
porque querem participar do imposto, dizendo que isso vai beneficiar a saúde. Nunca a CPMF foi um tributo estadual, sempre foi um tributo unicamente federal. Contribuição provisória sobre a movimentação financeira. Nunca foi recurso destinado às áreas estaduais. Isto é uma desculpa que, naturalmente, os governadores arranjaram para criar um outro imposto que não a CPMF, que vai aumentar o custo de vida. Um absurdo total recriar esse tributo. Aliás, implantar qualquer tributo além daqueles que já sobrecarregam demais toda a população brasileira. É isso, Pedro e Gerson, mas como prometemos na semana passada, não poderíamos deixar de lembrar a trágica noite de 9 de novembro de 1938, quando na Alemanha começou a perseguição ao povo judeu. E os judeus foram mandados para campos de concentração, foram incendiadas sinagogas, lojas comerciais tiveram as suas vitrines quebradas e por isto foi chamada a Noite dos Cristais. Mas nós vamos trazer uma matéria para você, já apresentada no programa, que tenho certeza é do interesse de todos e tem que ser lembrado sempre. Foram queimadas mais de 500 sinagogas, milhares de estabelecimentos comerciais, lares judaicos e também destruído um cemitério. Logo após, no dia seguinte, 30.000 judeus eram encaminhados para campos de concentração. Ali se iniciava o Holocausto, que levou ao assassinato de 6 milhões de judeus. E também, logo depois, a Segunda Guerra Mundial, no final de agosto de 1939. Mas, Pedro e Gerson, eu tenho certeza que vocês querem falar alguma coisa sobre este assunto e esta trágica e inesquecível noite para o povo judeu. A Teresa falou muito bem sobre Kristallnacht, a Noite dos Cristais. Eu quero confessar uma coisa a vocês. Eu não consigo ir para a Alemanha em turismo, porque ainda ecoa nos meus ouvidos os passos dos judeus, adultos, homens, mulheres, crianças, dando as mãos, indo para os comboios que levavam aos campos de concentração e serem mortos e dizimados injustamente, porque eram judeus. Judeus até da 4ª geração, que nem sabiam que eram judeus e vieram a saber que eram judeus quando lá ficaram e depois morreram. A humanidade não esqueceu e jamais esquecerá o que representou a Noite dos Cristais, de 9 para 10 de novembro de 1938. Foi quando o nazismo revelou a sua face mais hedionda. Já havia uma série de leis de restrição a judeus, mas a Noite dos Cristais foi o rompimento completo com os direitos humanos. Uma verdadeira calamidade que o nazismo ofereceu ao mundo, mostrando a sua verdadeira face, mostrando a sua verdadeira intenção destruidora. Olha, Pedro, aqueles que têm ódio aos judeus e que os transformam em bodes expiatórios, começam a perseguir os judeus e pensam os outros que é só com os judeus. Não, começam com os judeus e depois envolvem todos os povos do mundo. Isso nós não podemos esquecer. Nós aqui do programa, com toda a certeza, sempre faremos este chamado à memória. Obrigada, Gerson, pela participação no nosso programa. Obrigada, Pedro, a você que nos assiste. Tenha uma excelente semana. Nos encontraremos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá!